Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui um papo com o pessoal do Primeiro Tratamento, o Bruno e o Felipe. Vem tirar dúvidas, responder algumas perguntas que a gente preparou, que vocês colocaram lá nos stories também, sobre o Primeiro Tratamento, que é o podcast, e as rodadas de negócios que vão começar agora no início de março, né, gente? Na verdade as inscrições começam agora. Isso, vai abrir no começo de março e eu preparei umas perguntas aqui para eles darem umas dicas pra gente ficar mais afinadinho e aumentar a chance lá nas rodadas, tá? Então vamos pro papo! Primeiro eu queria que vocês se apresentassem, o Bruno e o Felipe, falem um pouquinho pra gente da história de vocês, como que surgiu o Primeiro Tratamento, conta um pouquinho aí para o pessoal conhecer vocês um pouquinho melhor. Gabi, é um prazer conversar com você, enfim, quem estiver ouvindo a gente. Bom, a gente está cansado de se apresentar já, eu espero tornar interessante, minimamente, rapidinho. Bom, eu sou o Bruno Bloch, sou roteirista. Já escrevi várias coisas aí para TV, para cinema, para internet, para teatro, geralmente comédia. Mais recentemente teve um filme chamado B.O., que é um filme baixo orçamento, que é um longa, que também esteve nos cinemas, passou em festivais, e atualmente eu faço parte da equipe de roteiro da série Bugado, do Gloob. Felipe, quer falar de você? Depois a gente fala do... Tá. Eu sou o Filipe, né? Filipe Cordeiro, roteirista. Também já escrevi para alguns canais, uma série de canais, muita coisa para internet também. Ainda não escrevi para o cinema como Bruno Bloch, é um desejo que eu tenho, mas ainda não consegui completar. E atualmente eu trabalho como gerente de desenvolvimento na produtora chamada Formata. Bem, basicamente é isso. A gente ultimamente andou falando bastante sobre a gente deu entrevista para o nosso próprio podcast. E hoje em dia é mais ou menos nesse lugar que a gente está. Quer que eu fale como a gente se conheceu, Bruno? Não, porque eu não acredito nessa versão. Não, pode falar. Não, vou fazer acho que também uma versão curta aqui, porque eu contei uma grande história lá no podcast. Mas a gente se conheceu inicialmente porque as nossas mulheres da época, a mulher do Bruno e a minha ex, trabalhavam juntas. E aí, aquela coisa, né? Meu marido é roteirista, meu namorado é roteirista, eles têm que se conhecer. E a gente acabou se conhecendo assim, muito. Uma resistência, né? Muito mais por insistência delas. Tem que ir mesmo. Você não pode sozinho encontrar a sua amiga? Muito mais por insistência delas que qualquer outra coisa, só que a gente se deu muito bem desde do início, assim, apesar de tudo. E aí a gente começou a trocar muita ideia, a gente começou a conversar. Minha mãe é programadora, então eu tava com uma ideia de tentar fazer alguma coisa em termos de podcast. Aí chamei o Bruno e falei, Bruno, você acha da gente fazer um podcast? A gente tem conversado pra caramba, só que eu não tinha ideia nenhuma. E o Bruno animou, e aí veio um monte de ideia, a gente começou a conversar, veio com a ideia de a gente fazer o podcast de entrevistas, e hoje em dia a gente está aí, pelo que a gente fez de cálculos 5 anos depois, quase já, desde final de 2017, entrevistando roteiristas praticamente toda semana. Semana que vem, no Carnaval, a gente não vai ter. A gente tem um mesinho de férias por ano do podcast, que a gente acaba trabalhando em algumas outras coisas. Mas estamos aí já há quase 5 anos entrevistando roteiristas toda semana. E como que surgiu a ideia das rodadas de negócio? Como que começou tudo isso? Então, Felipe, adicione aí qualquer informação se eu esquecer, né? Era 2020, né? A gente estava ali no auge da pandemia, primeiro semestre de 2020, a gente já estava no ar com o podcast há alguns anos, e a gente sempre trabalhou assim, né? Muito com uma relação, um canal muito direto com os nossos ouvintes, né? Com os nossos apoiadores depois. Então a gente sempre curtiu, a gente sempre incentivou também que todo mundo mandasse ideias, a gente sempre gostou de escutar ideias da galera, assim, do que a gente poderia fazer, assim, em termos de conteúdo, em termos de ação. E aí a gente recebeu uma vez uma sugestão de um ouvinte, que eu não vou lembrar quem agora, peço desculpas, mas um ouvinte que deu essa ideia. Por que vocês não tentam fazer algum tipo de ponte, né, entre roteiristas e o mercado, né, já que vocês estão, né, estabelecidos aí nesse canal de vocês, de comunicação e tal, vocês têm esses contatos. E a gente começou a amadurecer a ideia aos poucos, e foi justo na pandemia que tava horrível, realmente, não tinha nada acontecendo, de fato, o mercado parou, não tinha mais eventos, os eventos foram cancelados, foram adiados, e a gente acabou pegando essa ideia que a gente escutou de um ouvinte
e acabou trabalhando ela nesse sentido de fazer uma rodada. Por que a gente não faz uma rodada de negócio virtual? Vamos lá, né? Vamos fazer um convite despretensioso para uma série de produtoras. E acho que na primeira edição foram umas 18 canais também, Canal Brasil, enfim. Empresas que a gente tinha alguma afinidade, uma proximidade, né? E aí a gente foi convidando e foi rolando, o pessoal foi gostando da ideia e a gente acabou fazendo essa primeira edição meio na guerrilha para ver qual é. E acabou dando super certo. A segunda edição em 2021 foi ainda maior, ainda melhor. Cresceu de número de roteiristas participantes, cresceu o número de players, né, canais e produtoras, enfim. Todo mundo saiu tão feliz, né, nós, os roteiristas, os produtores, que a gente segue com esse formato agora na terceira edição, que promete ser ainda maior. Acrescentar alguma coisa, Felipe? Não, é exatamente isso. Conta um pouco pra gente como que foi as edições anteriores das rodadas de negócio. Vocês têm números? Vocês conhecem, por exemplo, alguém que participou e o projeto andou? Tem alguma história assim que vocês podem contar pra gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto às pessoas que participaram, a gente sempre pede, né? Inclusive, vamos pedir aqui de novo para se alguém que participou tá escutando e que tem alguma história possa falar pra gente. A gente sempre pede tanto pros roteiristas quanto pros players para contarem pra gente ter, assim, pra gente entender o quanto que a gente está conseguindo ajudar e pra gente também entender um pouco de como tá o mercado, até pra gente poder falar no podcast e nós mesmos como roteiristas sabermos. E a gente sabe de bastante gente que está trabalhando os projetos com produtores que selecionaram nas rodadas e pessoas que até estão trabalhando com produtores que conheceram nas rodadas. Eu não sei ainda de um projeto que tenha sido produzido a partir das rodadas, porque tá muito próximo, né? A primeira que a gente tá em andamento, né? A primeira que a gente fez foi só há 2 anos atrás, no meio da pandemia. Então a gente teve uma diminuição de projetos sendo produzidos e a gente sabe como é que funciona o nosso mercado, né? Demora um pouco para conseguir sair alguma coisa. Em termos de números, eu tô dando uma olhada aqui, a gente... Deixa eu ver se eu tenho isso aqui fácil. A gente, no primeiro ano, a gente teve 598 projetos inscritos e 254 reuniões. No segundo ano, a gente teve... Eu vou te falar aqui, só um momentinho. Olha, Felipe, tem todos os números, hein? Você viu? Vai PVC. Mas a gente teve 311 roteiristas inscritos, cerca de 550 projetos. Deixa eu ver se eu tenho o número de reuniões. 321 reuniões. Bastante. A gente teve, então, aí, sei lá, um pouco mais de 600, 700, sei lá, quantas. Eu perdi agora os cálculos aqui. Não, mas isso é legal, porque que nem vocês estão falando, né? Tipo, quem, por exemplo, às vezes não conseguiu que o seu projeto fosse selecionado, às vezes está trabalhando com produtora, né? E isso é importante porque mostra para as pessoas que às vezes falam, isso aí é tudo enrolação, entendeu? Não, mostra que realmente você tem uma fluidez depois disso, né? Pode acontecer o seu projeto andar, né? Você trabalhar como uma produtora, na verdade, abre muitas portas, né? Eu acho que é isso que é importante a gente tentar mostrar através disso que vocês estão falando, para incentivar as pessoas. Não, realmente é um trabalho que funciona, é uma coisa que dá um certo resultado, né? Eu acho que é bom, assim, a gente até abordar essa questão, né? Eu acho que tem um senso que rola, às vezes, sobre rodada de negócios no nosso meio, que, às vezes, as pessoas até acham que é uma questão de você administrar suas expectativas também, né? O que você espera com uma rodada de negócio? A gente, em momento nenhum, né, produzindo essas rodadas, a gente promete, porque a sua carreira vai ser resolvida, você vai entrar no mercado e vai ser a sua salvação, porque a gente sabe que não é exatamente assim que funciona, né? A rodada é mais um evento entre outros, entre concursos, entre laboratórios, editais, e é um evento onde você pode se apresentar, onde você vai ter a chance, né, se tudo der certo, se o produtor se interessar, né, de se apresentar seu projeto e principalmente se apresentar também, né? Então fazer esse primeiro contato. Então a gente deixa muito claro, né, não é a solução mágica para ninguém, né, a rodada. A rodada é uma oportunidade, uma vitrine de você realmente começar a sua rede de relacionamento de você trabalhar essa rede, começar seu relacionamento com o player, enfim.
E é isso, às vezes aconteceu comigo de uma rodada que eu participei anos atrás, num outro evento, no Série Lab, ter me rendido um job numa sala anos depois, sabe? Então o meu projeto ali não teve, assim, grandes resultados, assim, de fato, não andou, mas eu acabei desenvolvendo um relacionamento com essa produtora, né? Então eu acho que isso é uma coisa para se ter em mente, assim, como objetivo, por exemplo, concreto, sabe, numa rodada. Eu ainda complementando o que o Bruno falou, é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que saber, se não sabem ainda, que ninguém sai com um cheque assinado numa reunião de rodada. Não acontece, infelizmente, seria ótimo que acontecesse. Então, tem eu acho que são esses dois pontos, eu não sei nem dizer qual que é o mais forte. Eu acho que tem três coisas aí. A primeira coisa que eu acho que a rodada é uma boa oportunidade de conseguir se apresentar dentre todas essas questões que o Bruno falou, que são absolutamente verdadeiras. Os concursos, os editais, o funil é um pouco mais apertado, porque são menos pessoas que vão participar por conta do tamanho da estrutura, porque às vezes envolve dinheiro quando é edital, então tem também um valor finito de dinheiro. As rodadas você consegue apresentar projetos para muitos produtores. A gente, na nossa rodada, apresenta todos os projetos para todos os produtores têm filtros. Eles não necessariamente leem todos os projetos, mas eles recebem todos os projetos e, de acordo com os filtros dele, recebem todos os projetos de acordo com o que eles querem receber. Então, você tem um funil um pouco maior, e aí são as duas coisas que eu acho. Você tem, obviamente, a possibilidade de conseguir um opcionamento de projeto, que eu acho que é o que as pessoas mais almejam, mas você também tem, num peso que eu acho que é tão importante quanto a possibilidade de se apresentar como roteirista, como o tipo de coisa que você gosta de escrever, o tipo de pessoa que você é fazendo um pitching, se você está um pouco mais aberto a ouvir respostas, como é que você vai apresentar o projeto logo depois. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que é o segmento assim, das coisas das rodadas. Então ela é uma possibilidade que às vezes não é tão eficaz quanto de repente você ganhar, obviamente, um edital ou um concurso, mas em compensação você tem possibilidade de estar em várias reuniões, conhecer várias pessoas. Então eu acho que tem esse lado de network tão forte quanto o lado de fazer negócios, sabe? Que nessas outras opções não são tão grandes. Talvez a gente vá ver esse network em festivais mesmo, que você vai fisicamente e tal. Mas talvez as rodadas dentro de todas essas, e eu acho que isso é muito legal que o roteirista vá com essa cabeça, sirva não só para ter uma seleção, mas também para conhecer as pessoas. É aquela história, não é só vender o seu projeto, mas é se vender também como roteirista, como mão de obra para as produtoras, né? Exatamente. Então tá. E agora vamos falar um pouquinho sobre a rodada de negócio desse ano, como vai acontecer, como que o pessoal faz para participar, conta pra gente. As rodadas, como a gente falou, né, as reuniões vão acontecer no final de maio, né, na última semana de maio, do dia 23 a 27 de maio, mas as inscrições vão abrir agora no dia 2 de março, vão ficar abertas até o dia 28 de março, então inscrições do dia 2 até o 28 de março, certo? E para se inscrever não tem mistério, a gente já tem nosso regulamento no ar, com todas as informações, no primeirotratamento.com.br, tem lá uma área de rodada de negócios, tá tudo lá. São 2 passos, né? Não tem muito mistério para se inscrever, tá tudo lá, mas a gente fala aqui. O primeiro passo é se tornar apoiador na categoria rodada de negócios na Aurelo, tem lá o link lá no nosso site, na página da rodada. Isso é claro, né? A categoria da rodada de negócios ainda não está disponível, não adianta você tentar agora, só no dia 2 de março, então não vai ter lá. A gente recebeu várias mensagens já, você está ansioso, eu não estou vendo a categoria, porque ainda não está lá. Então o primeiro passo é virar apoiador Aurelo na categoria rodada de negócios. E o segundo passo é preencher o formulário. Assim que você virou apoiador, deu tudo certo, vai ter o link do formulário também no nosso site da rodada, tudo bonitinho lá, é só clicar no formulário, todo mundo tem acesso ao formulário, mas é isso, primeiro vira apoiador Aurelo e depois preenche o formulário lá com as informações suas, informações dos projetos, não tem, é bem simples. Eu também complementando, no formulário, a nossa rodada a gente tem como a gente faz
essa produção muito nós dois, e é uma produção online, nas primeiras rodadas a gente decidiu que cada roteirista pode escrever 2 projetos, e a gente notou que isso, de certa forma, faz com que a gente tenha um controle de número de projetos, porque a gente tem uma preocupação de ficar maior do que a gente possa dar conta, mas a gente tinha mais essa preocupação até antigamente. Hoje em dia, cada ano a gente aumenta a rodada e a gente tem, hoje em dia, uma certa margem assim, de jogo, mas a gente não quis tirar isso porque a gente notou o feedback dos produtores. Alguns produtores vieram falar com a gente que sentiram que a qualidade dos projetos que eles receberam estava muito boa, queriam entender se a gente até fazia uma curadoria, que a gente nem faz. E a gente imagina que possa ser isso, que os roteiristas eles acabem escrevendo os 2 principais projetos. Então é uma coisa que a gente mantém, é uma coisa que as pessoas às vezes pedem, falam bastante com a gente sobre isso. Então a gente tem essas 2 coisas, um pouco ainda da limitação técnica, porque pode ser que o número escalone de uma forma muito grande. Então, sei lá, pode ser que nos próximos anos a gente aumente esse número para 3, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente também tem esse feedback do outro lado, que os produtores gostam muito de participar das rodadas aqui do tratamento em relação aos projetos que eles recebem. E aí no formulário é isso, assim, é um formulário bem, bem simples, na verdade, que o roteirista ele vai preencher primeiro umas informações sobre ele, por tudo que a gente falou, né, que tem essa questão do network. Então tem ali um currículo resumido, cidade, algumas questões assim básicas de formulário, e aí mais 2 partes que o roteirista pode escrever 1 ou 2 projetos. Se quiser participar só com 1, não tem problema. Se quiser participar com 2, pode participar com 2. Tá, e o que desses projetos eles precisam para escrever? É sinopse? O que vai precisar? São informações básicas do autor, da autora, né? Fácil para você colocar sua biografia, né? Resumida, né? Nome, cidade, esse tipo de coisa. E sobre o projeto, são coisas simples também, né? O gênero, o nome do projeto, gênero, subgênero, formato, e logline e sinopse, que são basicamente os 2 materiais que a gente exige de texto, né? Para você preencher mesmo, né? A logline, né? Que a gente sabe que é, né? Aquele textinho bem curto para resumir o seu projeto. A gente tem não estou lembrado agora qual é o máximo de caracteres que a gente estabelece no formulário, mas vai ter lá tudo direitinho. Tá. E essa sinopse que é um pouco maior também, né? A sinopse que vocês estão pedindo é 1 página, 1 página e meia? Também tem um limite de caracteres. Eu acho, de cabeça aqui, que são 600 a logline e 1.500 a sinopse. 1.500 é mais ou menos uma lauda, no máximo, meia lauda. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pensando nas edições anteriores, o que vocês já viram dos projetos, o que vocês receberam de feedback das produtoras, que dicas que vocês poderiam dar para o pessoal que vai escrever os projetos? Eu acho que é muito difícil, falar sobre gêneros e projetos específicos, que eu acho que às vezes as pessoas esperam muito isso, porque varia muito de um ano para o outro. A gente tem alguns projetos que um ano a gente dá uma observada, a gente olha os projetos que são muito selecionados, no ano é muito selecionado, aí no ano seguinte um projeto parecido, tem só uma reunião, o projeto que é mais selecionado é completamente diferente do ano anterior. Isso aconteceu nas nossas 2 últimas edições, porque a gente olhou muito isso. Então é muito difícil dizer um tipo. Agora, coisas que eu acho muito importante, e que é uma dica que eu acho que é bem, bem importante mesmo. Se pudesse se inscrever com uma certa antecedência, olhar o formulário, escrever a logline num arquivo de Word, escrever a sinopse no arquivo de Word, trabalhar bastante a logline, trabalhar bastante a sinopse, isso é bem legal e bem importante, porque como é que funciona? Os produtores eles recebem muitos textos, então a gente faz um sistema que eles recebam, que eles consigam analisar várias coisas diferentes, de acordo com os filtros, e a gente sabe como é que é feita a leitura disso. Então, assim, primeiro eles leem a logline. Se a logline interessar, eles vão ler a segunda parte. Então, assim... a logline é fundamental. A logline é fundamental. Não deixa para a última hora, porque às vezes você tem uma logline no seu projeto, você tem um projeto que está prontão, mas você tem a logline que está lá, que está um pouco maior do que o número de caracteres que pode inscrever aqui na nossa rodada. Aí você vai ter que quebrar a cabeça correndo para fazer uma logline menor.
Aí você sabe, tá escrevendo meio rápido, repete palavra aqui, repete palavra ali. Então acho que uma dica bem legal é abre o formulário antes. A gente fala bastante isso. O formulário a gente só aceita uma vez que a pessoa coloque, é uma submissão. Um envio. Mas dá para ler todas as faixas que tem no formulário no regulamento. A gente tem tudo no regulamento que tem no formulário. Dá para abrir o formulário, dar uma olhada, salvar e não enviar. Então, assim, tome cuidado com o formulário, sabe? Escreva uma boa logline. E eu acho que isso é o principal, porque eu acho que realmente é muito difícil falar sobre gênero, falar sobre tema, esse tipo de coisa. A gente não... Eu acho que às vezes é a resposta que a galera quer, mas assim, realmente não adianta, porque a gente não vai acabar falando mentira aqui, ou a gente vai chutar. Uma dica que eu daria também, complementando o que o Felipe falou, responda no formulário o que é pedido, sabe? Não adianta você, na logline ou na sinopse, você sair falando 1000 coisas sobre como o projeto é importante para a sociedade, porque esse não é o espaço para isso, sabe? Então, assim como também você tomar cuidado para ver se você realmente está contando a história do seu projeto. Que a gente já recebeu, né, Felipe? Acho que na primeira edição, principalmente, né, de loglines, que você lê e você não entende o que é o projeto, sabe? A sinopse, você não entende minimamente o que é, não existe ali uma história, então eu acho que isso é uma dica importante. Não, isso que o Bruno falou é bem verdade. A gente recebeu muitos projetos que, às vezes, as pessoas, elas botam, sei lá, um universo... Elas botam intenções... Tematicamente, o que ela quer explorar... E não bota ali a história. Então, esses 2 textos, eles são muito importantes. É óbvio que se você consegue, com o texto da história, apresentar um pouco de universo, apresentar um pouco de temática, mas é importante, a gente nota que faz diferença para a escolha. Qual é o ponto central, o plot? Se é uma história muito de plot, qual é o plot? Se é uma história... muito de personagem, o que acontece realmente com esse personagem e menos, talvez, uma coisa meio de aura do que está acontecendo na história, do que pode ser muito explorado, sabe? Uma dica que eu dou também, que a gente escutou de produtores das últimas edições, foi cuidado, né, com o seu projeto, ver se o seu projeto não existe mesmo, sabe, no mercado, se ele já não existe lá nos Estados Unidos, não é muito parecido com alguma coisa que está rolando. Isso é o tipo de coisa que pode pegar mal, assim, para os produtores. Entendi. Vocês exigem registro ou não? Talvez, não sei se pessoal, registro do projeto? A gente recomenda Sempre. que tenha registro na Biblioteca Nacional, mas a gente não exige. Até porque a gente começou no meio da pandemia, estava muito difícil. Hoje em dia existe uma série de registros diferentes por conta de pandemia também. A gente não faz essa exigência, mas a gente recomenda muito que os autores façam registro para se inscrever. Tá. E do que vocês têm conversado com os produtores? Tem algum gênero, alguma coisa assim que elas estão mais de olho, alguma coisa? Vocês têm uma... Não, é como eu falei da última resposta. O que acontece? Mas eu acho que tem uma coisa legal para falar aqui. O que acontece na nossa rodada? A gente tem uma gama de produtoras muito diferentes entre si. Então, o que dá para dizer é que tem espaço para muitos gêneros e muitas, vamos dizer assim, escolhas artísticas diferentes. Tem produtoras que fazem mais comédia, que com certeza vão estar atrás de comédia. Em compensação, tem produtoras que não vão estar atrás de comédia. Uma coisa que eu acho que é bem legal, que vale a pena, é que quando a gente, um pouco antes, né, de entrar os links, né, do formulário ali, próximo do dia 2, a gente tem postado nas nossas redes sociais quem são os players. Vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada no que eles fizeram. Eu acho que faz parte, o roteirista tem que dar uma estudada. E quando a gente colocar, abrir os formulários, a gente vai colocar todos listados no site. Então, assim, tem player que, por exemplo, esse ano a gente vai ter uma novidade, tem player que só está atrás de podcast. Então, pode ser podcast de ficção, pode ser de não ficção. Então, é um gênero que, de repente, se a pessoa apostar aí, talvez não tenham tantos projetos. Tem player que a gente sabe, a gente, por exemplo, tá com Porta dos Fundos esse ano, que a gente até anunciou. Porta dos Fundos a gente sabe que é comédia, a gente tá, sei lá, com a RT Features, que a gente sabe que faz alguns filmes mais autorais.
Então, assim, em termos de um gênero, um tema, uma coisa, é impossível mesmo falar. É muito diverso o cardápio, né? Então, acho que é isso. Não tem... Acho que ideias boas, sabe? E estudar as produtoras, que nem o Felipe falou, né? Você dá uma olhada no que elas estão procurando. Ainda mais porque a gente tem essa limitação de 2 projetos. De repente você olha ali, eu acho que sempre é válido você trabalhar a escolha dando uma olhada nas produtoras que tem. E aí você vê, tem umas produtoras, 5, 6 produtoras aqui que podem se interessar mais por um projeto que eu tenho X do que o projeto Y que eu estava pensando em escrever. Isso pode ser uma tática, vamos dizer assim. É uma forma de tentar aumentar as chances de seleção. Mas assim, é tudo muito complexo, porque e cada produtora tem um perfil de escolha, cada produtora tem um filtro, cada produtora está atrás de uma coisa diferente entre si. E agora a gente falar um pouquinho do pós, né? Escrevi meu projeto, consegui umas rodadas de negócio, o que eu faço, né? Como me preparar para essas reuniões? Dá umas dicas pro pessoal, vocês que já têm experiências em apresentar projetos e tudo mais aí. Assim, é importante destacar, né? As reuniões têm 20 minutos de duração no máximo, né? Então é bom você administrar o tempo, né? A gente recomenda sempre, até por experiência própria, né, Felipe? Você vai apresentar seu projeto, calcula aí até uns 12 minutos, talvez um pouco mais, mas é bom deixar um tempo final ali, pelo menos 5 minutos, para a produtora, para o player falar, dar opinião, dar feedback, fazer comentários, tirar dúvidas, que é uma parte tão importante quanto a parte de você apresentar seu projeto. Eu acho que essa é a primeira dica. E também, claro, né, é ouvir, né? A gente sabe que o roteirista, às vezes, a gente é tão apaixonado pelo nosso projeto que a gente fica meio na defensiva, né? Nessa hora de escutar talvez uma crítica construtiva. Então é importante você escutar e achar esse equilíbrio, né, entre ouvir as críticas e ser aberto a elas, mas ao mesmo tempo também, né, defender questões que você acredita, né? Eu acho que isso é um jogo meio complicado ali, né, um jogo de cintura que você tem que ter, né? Que mais você daria de dica, Felipe? Eu acho que outra dica para reunião eu pessoalmente gosto de levar um material visual para reunião, mas esse material visual ele tem que ser um apoio, ele não deve ser seu projeto. Você não deve ficar lendo ou esperando que o produtor vá ler um slide com seu argumento ali durante o projeto. Então, um material visual é legal para explicar um pouco do universo, um pouco do tom do projeto. Isso ajuda bastante. Esteticamente, né? Esteticamente é bom também, né? Mas esteticamente é muito legal, mas eu recomendo que não fique lendo o slide, que se for ter muitas coisas escritas, alguma coisa escrita, sejam mais pinpoints, algumas informações que sirvam para você apresentar, até para não tirar um pouco o player do que você está falando, porque o cara pode querer ficar lendo e se confunde. Então, assim, se você de repente tem uma bíblia visual do seu projeto, não é o momento ainda de apresentar. É legal ter uma apresentação que funcione nesse tempo que o Bruno está falando. Eu diria até que, assim, se você conseguir entre 10 e 12, para mim, eu acho que é muito bom, assim. Se você for levar uma apresentação visual, que eu gosto, porque também pode ser que não precise levar, mas se você for levar uma apresentação visual, que não seja uma coisa com muito texto, que não seja uma coisa que você fique lendo, que seja uma coisa que só esteja ali para apoiar e para dar essas sensações além do que você está falando. Isso eu acho também que é uma dica legal. Mais uma forma de complementar o que você está falando, e a apresentação vai complementando de forma meio que sutil ali. Isso. E é aquela coisa que a gente falou agora há pouco. Estuda o player. Você sabe que você vai ter reunião com fulano, você faz uma investigação, puxa a ficha. Vai no podcast, tem muita gente que está no podcast. Que vai estar nas reuniões, que já participou do podcast, ou como produtor, ou como roteirista. Joga no Google, entra no LinkedIn. Vai no site, vê nas redes sociais da produtora, vê o que eles já produziram. Conversem entre si também, enquanto estão acontecendo as rodadas, se uma pessoa já teve com um player.
pergunta quem tava, tenta descobrir. Eu acho que também faz parte, essa parte meio investigativa aí do roteirista. Eu acho que é legal. Não abuse disso, não tenta falar com o player antes, não tenta forçar uma conexão, principalmente antes, porque você já sabe que você vai encontrar com o cara lá, mas dá uma stalkeada direito, sem a pessoa saber. Respeitosa, né? Discreta, eu diria. E pode escrever filmes, né? Longas e séries. Curtas. Pode escrever qualquer formato. Websérie, podcast, pode tudo, basicamente. Tá. Reality, ficção, documentário, enfim. Só pra que eu tinha esquecido disso daqui de perguntar. Tem, assim, aquela história, não sei, vocês que estão... Tem alguma pergunta, tipo... apresentei, assim, tem perguntas mais comuns, assim, para as pessoas se prepararem, que os players fazem, umas perguntas meio assim, ou não, é tudo muito genérico mesmo, é do momento, tem alguma coisa assim, tipo, sabe aquelas respostas meio assim para você deixar meio preparado ali, quando você pega de surpresa? Tem algumas perguntas assim que os players costumam fazer ou não? É porque eu acho que depende muito do projeto, né? Acho que cada caso é um caso, né? Mas o que eu sinto mais por experiência própria apresentando meus projetos são perguntas referentes à particularidade do projeto, qual é o fôlego da série, alguém quer entender melhor, geralmente, uma trama, um arco, um personagem, entender um pouco da temática, o que você quer dizer com isso, público-alvo, às vezes, né? Eu acho que são esses, não sei, é o que me vem à mente agora. Eu acho também que é legal você saber referência, você saber explicar, às vezes as pessoas, elas... perguntam assim, isso é mais ou menos nesse estilo, porque às vezes, dependendo do projeto, é muito difícil fazer assim, entender o tom e as referências. Então, é legal saber as referências do próprio projeto, porque ou você pode apresentar isso, ou pode ser que te perguntem. E já me foi perguntado, assim, principalmente se um projeto envolver um tema, seja talvez mais quente, mais latente, o motivo que você acha importante estar contando essa história nesse momento. Assim. É uma coisa também que já me perguntaram mais de uma vez. Então, acho que também é interessante você ter um pouco disso assim, na resposta. O que você acha que é importante do projeto e por que ele ser contado agora. Eu acho que, assim, mais do que a pergunta, é conhecer muito bem o projeto, sabe? É entender bem quem é o seu protagonista, por que você está contando a história desse protagonista, entender qual é a temática do projeto, entender quando você é selecionado se ele cabe bem no player, porque às vezes o player está curioso a te conhecer, pode acontecer isso, de repente às vezes nem é tão focado no player, então é interessante você saber bastante o seu projeto e para onde ele está indo, para entender como que vai explicar e falar e responder. Mas acho que essas são algumas das questões que podem surgir, assim, e que sabendo isso, você vai estar coberto, sabe? A ideia é essa, tentar preparar realmente a pessoa ali para ela chegar um pouquinho mais preparada, né? Não chegar, porque quem vai para isso, eu nunca fui ainda, né, em rodadas de negócio, assim. Mas eu acho que quando você vai para uma reunião de player, você fica com a barriga assim, né, horrível. Ansiedade, 1 milhão. Sim, Gabi, eu gosto de falar uma coisa, acho que o Felipe tá cansado de ouvir o que eu vou falar agora, mas eu acho que... Mas é muito boa, acho que você tem que falar. É uma coisa que eu penso, assim, sobre a rodada de negócio, particularmente, sabe? Que é esse momento de você apresentar seu projeto pela primeira vez para alguém que está interessado em escutar. Porque se interessou no primeiro momento, quer saber mais. É o momento de consagração, sabe? É o momento de você falar do projeto que você ama para alguém que quer escutar do mercado, sabe? Se você é apaixonado pelo seu projeto, é para ser um momento super positivo, você vai defender com muita paixão, e é um momento de glória, eu vejo assim, sabe? Então, eu não sei, eu não entendo muito, assim, eu acho que a gente fica ansioso, claro, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um frio na barriga gostoso, assim. Então, eu acho que é um momento bom, eu acho que a gente tem que encarar dessa forma, sabe? Quando a gente vai entrar numa rodada. Dá uma olhada um pouco, então, para se sentir mais seguro. Esse cara, ele já tá querendo ouvir seu projeto, ele já tá querendo te conhecer. E não é gostoso Você que falar? tá sendo cortejado. Aí muda, né? Aí muda. Não é gostoso falar do seu projeto, assim, pra alguém assim, que tá a fim de ouvir, falar dos personagens que você criou, do universo que você criou,
Eu acho que a gente acaba ficando, a gente fico pensando assim, né, acaba ficando muito nervoso pensando na responsabilidade, eu acho, não sei, mas se você mudar realmente, como você tá falando, mudar um pouquinho o olhar, né, e ver como uma conversa sobre o seu projeto, né, que nem você tá falando, explicar aquilo que você ama, como você criou, ter essa outra sensação, realmente acho que talvez tire um pouquinho desse peso, né, que a gente você não tá assim falando de imposto de renda, né? Você tá falando, sabe, do seu projeto, do seu bebê, né, então, tipo... então acho que mudando esse olhar assim, eu acho que talvez mude um pouquinho. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho, além do podcast, vocês prestam serviço de consultoria, criação e desenvolvimento? Conta um pouquinho pra gente como funcionam esses projetos de vocês, essas consultorias pro pessoal que se interessar. A gente tá diminuindo um pouco as consultorias. A gente estava fazendo bastante esse serviço, mas nos últimos tempos aí nós dois estamos com muito trabalho, então a gente está diminuindo, está fazendo algumas que a gente já estava em aberto, estão fazendo algumas de pessoas mais próximas, a gente está fazendo, vai começar a ter um pouco menos desse trabalho, um pouco mais de seleção talvez disso. A gente... Os dois estão trabalhando, né, muito dentro de... O Bruno está em sala, eu estou todo dia, hoje em dia, com o fim da pandemia, eu estou trabalhando boa parte do tempo lá na produtora. E a gente continua desenvolvendo nossas ideias. A gente, bem recentemente, final do ano passado, nós lançamos o primeiro tratamento conteúdo, que é uma perna aí do primeiro tratamento que a gente está desenvolvendo agora, que é para levar alguns projetos nossos e alguns projetos de outros roteiristas para o mercado. Então, acho que o nosso principal foco esse ano, passado aí um pouco do início do ano, dessa loucura de rodadas, é olhar os projetos de alguns roteiristas, continuar conversas no mercado, que a gente está tendo bastante, a gente está com alguns projetos opcionados que a gente levou no ano passado, a gente está querendo aumentar esse número, a gente está com uns planos de crescimento mesmo, mas essa questão de consultoria, assim, ela é uma coisa que hoje em dia a gente está um pouco fazendo menos, mas não que a gente não faça, eu acho que pode consultar, a gente de repente, dependendo da agenda, dependendo do projeto, se a gente achar que pode ajudar bastante, a gente dá uma olhada com carinho. E eu acho que a gente está migrando um pouco para esse lugar da produtora de conteúdo mesmo, né, Bruno? Não, exatamente. Acho que esse ano promete ser um ano também de bastante quente, assim, pra gente, né, nessa coisa do conteúdo, de levar nossos projetos de terceiros também. Projetos que a gente acredita bastante, né? Enfim, é um momento mais nesse foco, o foco é mais esse. E quando a gente abraça esses projetos, são projetos que nos interessam, né? A gente tem isso como um pilar, assim, de procurar projetos que a gente gostaria de estar envolvido, não necessariamente só coisas que a gente note que o mercado está querendo, talvez. E a gente vai ter muito trabalho com isso, né? Porque acaba que a gente mergulha, acaba fazendo esse trabalho de consultoria, conversa com autores, com parceiros, então, assim, é mais nesse lugar que a gente está hoje em dia. Que bacana, gente. Eu quero muito agradecer a vocês por conceder essa entrevista, esse bate-papo aí pra gente, pra ajudar o pessoal com essa rodagem de negócio que vai vir aí. Desejo muito sucesso pra vocês, que cresça o dobro, o triplo, cada vez mais aí as rodadas. Eu vou ver se participo também. E se você tiver mais algumas dicas aí, geral, pra fechar aí, deixar mais um recado pro pessoal, fica à vontade, gente. Eu acho que tem uma. Pega os contatos dos produtores, hoje em dia com rodada virtual, eles jogam às vezes no chat, eu anoto à mão, porque aí você não consegue copiar, e espera um pouquinho depois da reunião e continua essa conversa. Manda um material, manda uma bibliazinha, continua o contato, é bom. É para isso que serve. E obrigado, Gabi. Obrigado pelo espaço, e a gente espera você com seus projetos na rodada e espera todo mundo também. Tá chegando, vai ser ótimo.
Imagina, eu que agradeço super, gente. Acho que todo mundo aí teve bastante coisa boa aí nessas dicas aí. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!